Então, mais uma vez, boas-vindas a todos. Temos aqui a 7ª aula já do nosso curso. Na última aula a gente falou de herança e falamos um pouco sobre gerência de memória manual. Nessa aula de agora, a gente vai mudar bastante até o tema. A gente vai falar hoje sobre templates, que são uma parte bastante importante da forma como o C++ é usado no dia a dia. Nem sempre é uma coisa muito utilizada diretamente pelo programador, apesar de que é bom você saber usar. Certamente é muito importante no estudo de C++ especialmente em disciplinas como estruturas de dados, coisas assim que dependem que você faça código genérico, porque você vai estar implementando esse tipo de coisa. Mas também é bastante importante saber como é que funciona, porque eles são muito utilizados na biblioteca padrão. Não só na biblioteca padrão, em diversas outras bibliotecas bastante utilizadas em C++, como, por exemplo, a Boost, que é uma biblioteca que é quase uma biblioteca padrão. Várias coisas da Boost acabam indo para a biblioteca padrão eventualmente. Então, é um mecanismo bastante utilizado em C++ no geral. Acho que é o primeiro tópico um pouco mais avançado que a gente vai cobrir aqui, mas eu vou cobrir ele ainda de uma maneira bastante introdutória, porque templates são um mecanismo de metaprogramação, ou seja, eles permitem que a gente faça construções do nosso programa que afetam a geração do código do nosso próprio programa. Então, eles permitem basicamente utilizar C++ para gerar mais código C++, como a gente vai ver. E nesse contexto de metaprogramação, os templates eles têm uma capacidade quase ilimitada de poder de expressividade. Tanto que, para quem já tem um conhecimento um pouco mais avançado na parte de teoria da computação, o mecanismo de templates de C++ é Turing completo. Ou seja, você tecnicamente consegue programar qualquer coisa que seja programável utilizando apenas o mecanismo de templates C++. Mas isso não é estritamente desejável na maior parte dos casos. Porém, o mecanismo de templates foi introduzido na linguagem como um mecanismo de programação genérica. Ou seja, ele permite que nós façamos código para cobrir de maneira genérica diversos tipos de uma maneira diferente do que a gente fez até agora. Quando a gente escrevia funções e classes, essas classes elas precisavam lidar com tipos que já estavam pré-definidos na hora em que elas eram criadas. Os templates eles permitem que a gente faça o código genérico de maneira que eu possa escrever funções que conseguem lidar com vários tipos que se comportem de uma maneira homogênea, o que não deixa de ser polimorfismo, que é um conceito que nós discutimos na aula anterior, porém isso ocorre durante a compilação do programa e não durante a execução do programa. Ou seja, o compilador consegue fazer toda a checagem necessária antes de gerar esse código, o que faz com que esse mecanismo de polimorfismo estático seja bastante diferente e com uma aplicação bastante diferente do mecanismo de polimorfismo dinâmico que a gente viu na aula passada, que é a herança, que não é o único mecanismo de polimorfismo dinâmico, mas é o principal, é o mais usado em C++ no geral. Então, começando aqui, deixa eu garantir que o Jitsi não vai sair do foco. Opa. Eu fiz besteira aqui. Beleza. Agora tá tudo ok, né? Na aula passada, nós escrevemos um código enquanto nós estávamos resolvendo o exercício da aula anterior. Nesse código... eu já ia esquecendo. Vocês gostariam que eu fizesse a resolução dos exercícios da aula passada?
Sim. Ok. Então vamos a eles. Deixa só eu criar uma pasta para aula de hoje. 7. Vou me basear no código do exercício da aula 6, da aula 5, porque ele tem bastante semelhança, tá? Deixa só eu abrir para mim aqui o enunciado do exercício, para não perder nada. Ok. Então a ideia do exercício da aula 6 era generalizar esse código que nós tínhamos. Aqui é onde a gente tinha uma classe student. Deixa eu mostrar a classe student que eu acho que faz mais sentido. Aqui onde nós tínhamos a classe student, esse student ele representava um aluno matriculado em uma disciplina específica, certo? Uma disciplina que tinha uma série de notas aqui. E a gente gostaria de generalizar isso para que esse aluno pudesse ter mais de uma disciplina e que essas disciplinas pudessem ter um cálculo de nota diferente uma da outra. Então, o enunciado do exercício pedia que fosse feita uma classe base course, que fosse derivada por outras duas classes. E para isso, então, a gente pode criar um arquivo course.h, certo? Ifndef school course h, lembrando sempre de colocar os header guards nos nossos headers. O meu editor não está feliz hoje. O que está acontecendo? Então, dentro do namespace school, onde a gente estava trabalhando, a gente cria uma classe course. E essa classe ela deveria ser capaz de responder qual foi a média do aluno nessa disciplina através de um método average. Ou seja, é necessário que essa classe tenha um método double average const. O que falta aqui nessa definição para que ela faça algum sentido? Virtual, exatamente. A gente precisa que esse cara seja virtual. Claro, esse cara tem que ser público também, antes que eu esqueça. E igual a zero, porque aqui não tem implementação nenhuma. E sabendo que essa classe aqui precisa ser polimórfica e é puramente virtual e vai ter classe derivando dela, o que mais que a gente precisa? Ponto que foi coberto na aula passada que era bastante importante. Quem arrisca? Destrutor, exatamente. O destrutor, não basta ter um destrutor, ele tem que ser virtual, né? Então, virtual to course igual a default. Default. Beleza. Expected. Não sei o que esse cara tá... Eu acho que o meu editor de texto tá panguando, ou não. Bom, daqui a pouco a gente descobre o que tá pegando aqui. Ele tá dizendo que tem erro nessa linha. Unknown type name namespace. Tá tudo bem, editor de texto? O que está acontecendo?
Então eu vou adicionar esse arquivo aqui no CMakeList, certo? Course.h. E eu vou criar um course.cpp também, apesar de que essa classe não tem nada para colocar dentro do CPP. Mas como eu falei em aulas passadas, é interessante ter um CPP que compila a classe, porque a gente sempre pode, que inclui o header, porque a gente sempre pode compilar esse CPP para checar que o header está ok. Então, é legal colocar aqui um course.h dentro do nosso CPP para garantir que ele faça isso. Eu vou gerar o CMake aqui e vou buildar para ver se esse arquivo está ok. Daí aqui, ele está compilando esse arquivo aqui, o que faz com que ele esteja checando ali que o nosso header está tudo aqui com ele, certo? E isso é especialmente bom quando a gente tem um arquivo, quando a gente tem um projeto grande, que a gente não quer ficar compilando o projeto inteiro só para checar um arquivo. E realmente o meu editor de texto aqui está completamente fora da casinha, porque como vocês viram, o código compilou perfeitamente bem, mas aqui ele está dizendo que não sabe o que é o type name namespace. Não sei o que está acontecendo, não vai dar tempo de eu descobrir agora. Mas beleza. Da definição da classe abstrata é só isso, certo? Ela precisa ter um descritor padrão virtual e ela precisa ter o método que vai ser derivado a partir das outras classes. Quer dizer, a partir dela, pelas outras classes. Eu vou fazer em headers separados, eu acho. Fica... pode ser. Vou fazer então uma disciplina cálculos.h aqui. Nessa disciplina, nesse arquivo, que vai ter a definição da disciplina cálculos, eu preciso dos header guards, claro. Cálculos H. E aqui eu preciso incluir course.h, porque eu pretendo derivar dessa classe, certo? Pretendo derivar da classe que está definindo nesse header. Paste school class cálculos vai derivar publicamente da classe course. Então ele vai ter um double average const, certo? Lembrando que para você fazer override de um método da classe mãe, precisa ter exatamente a mesma assinatura, e o const aqui faz parte da assinatura, certo? A gente não pode esquecer ele, senão a gente vai estar definindo um método na classe filha que não tem nada a ver com o método da classe mãe. Isso é uma coisa interessante da gente lembrar, porque vejam só, se eu fizer, e isso eu não mostrei na aula passada e talvez eu devesse ter mostrado, se eu fizer agora um CPP para essa classe aqui, include cálculos.cpp. E eu não sei se vocês prestaram atenção. Ah, não, desculpa, eu achei que eu tinha feito, mas não tinha feito. Se eu remover esse const aqui e tentar compilar meu código, eu preciso adicionar esse cara no CMake também, eu tava esquecendo já. Cálculos.h e .cpp. Lembrando, gente, o arquivo ele não deve incluir ele mesmo, ele deve incluir o header. Tá? Vocês viram que esse código ele compilou, certo? Mas como eu mencionei antes, eu tinha cometido um erro aqui, né? Eu esqueci de colocar o const aqui. O correto seria eu ter colocado. Mas o compilador ele não me disse nada, porque aqui eu estou efetivamente definindo um segundo método chamado average, que não tem esse const, então ele é um overload desse método, né? Eu posso ter métodos com o mesmo nome desde que a assinatura dele seja diferente. E o compilador não me avisou. Ele não me avisou porque o que eu estou fazendo é perfeitamente ok. Mas eu posso pedir para o compilador que ele me avise caso haja algum erro desse tipo. Como é que eu faço isso? Eu declaro para o compilador que eu gostaria que esse método aqui fosse o override de um método da classe mãe.
Então, como é que eu faço isso? Eu escrevo override aqui. E a partir do momento em que eu escrevo override aqui, o meu código para de compilar. E ele fala, esse cara aqui está marcado override, mas ele não faz override de fato. Por que ele não faz override? Porque ele não tem aquele const. Então, a partir do momento que daí eu colocar o const aqui, o compilador deixa de me incomodar. Então, esse override ele é uma boa coisa a ser feita. Apesar de não ser obrigatório, ele é uma boa forma da gente deixar que o compilador nos ajude a perceber se a gente está cometendo algum erro. Se a gente estiver eventualmente alterando o código e quiser alterar a assinatura do método da classe mãe, o compilador nos vai basicamente ajudar a lembrar todos os pontos onde a gente tem que alterar a assinatura nas classes filhas também. Senão o erro vai acontecer bem pra frente. Então é importante, isso aqui é uma coisa legal de se lembrar. E outra coisa que é legal também é que a gente pode dizer que uma classe ela é final. Isso significa que a partir desse ponto, essa classe não pode ser mais herdada. Certo? Só que talvez eu esteja colocando isso no lugar errado. O final ele vem aqui ao lado do nome da classe. Isso significa que se eu tentar fazer uma classe que herda dessa classe aqui, os dois public cálculos, o compilador não vai deixar. Ele vai reclamar que a base está marcada como final. Certo? Isso é outra coisa que é interessante a gente fazer e pode ou não habilitar algumas otimizações por parte do compilador. Não vou dizer que eu tenho certeza. Outro lugar em que é possível colocar o final, se a gente coloca aqui na classe, ele não deixa a gente derivar de jeito nenhum. Mas se a gente colocar do lado do método, a gente está dizendo que alguém até pode derivar essa classe aqui, mas não pode fazer um novo override desse método. Então, se eu fizer aqui uma classe cálculos 2 novamente, public course, ele deixa, ele não se incomoda, mas se eu tentar fazer um novo override desse cara aqui, o compilador não deveria deixar, mas deixou. Então tá bom, né? Eu não faço ideia do que acabou de acontecer. Mais às vezes. Boa, muito obrigado. Public cálculos. Ótimo, muito obrigado. Aqui, declaração do average, está tentando fazer override de uma função final. Certo? Ou seja, eu até posso derivar. Deixa eu mostrar novamente que eu posso derivar. Mas eu não posso fazer o override desse método em específico. Agora, se eu colocar o final lá em cima, eu proíbo que derive de todo jeito. Certo? Então é interessante colocar isso. Essas keywords elas não são obrigatórias, elas entraram em C++11. Então, até por uma questão de compatibilidade com o código antigo, elas não são obrigatórias. Mas elas ajudam na checagem. Então, quando a gente está usando herança, é legal usar. Certo? Né, se a gente quer bater o martelo, é claro. Se a gente quer deixar a hierarquia de classes em aberto, a gente não é obrigado a usar o final. O override, por outro lado, geralmente ele é legal. Não tem nenhum bom motivo para não usar o override. Mas o final, né, fica dependendo da gente realmente querer a semântica que ele traz. Eu vou fazer assim porque não tem porquê eu poder derivar dessa classe aqui, ela vai ser concreta. Beleza. E aí eu vou implementar o cálculo dessa média lá no meu CPP. Eu vou abrir os dois arquivos aqui. Porque eu vou precisar editar os dois em paralelo agora. Então eu tenho que criar
a classe cálculos, ela vai ter a média entre 3 provas. Então eu sei que são 3 provas. Eu vou colocar aqui double P1, P2 e P3. Fazer esses caras serem privados. Eu vou criar um construtor para essa classe, certo? P1, double P2, double P3. Só inicializando os membros. E aí a implementação do método average vai ser bem simples. Então, space school, double cálculos average const return P1 mais P2 mais P3 sobre 3. Beleza. Agora, na disciplina de estruturas de dados, lá, data structures.h, eu acho legal que isso aqui não é uma universidade, né? É uma escola, mas eles têm aula de cálculo de estruturas de dados. O negócio é pesado mesmo. Então aqui a classe é Data Structures, que vai herdar de course. Vou botar o final aqui. Mesma coisa, então, public, declarar um average, double average, const, override, fazer um construtor para esse cara aqui, já termina o construtor. E essa disciplina aqui, ela vai ter 3 trabalhos com peso 0.8 e uma prova com peso 0.2. Então, double T1, T2, T3, double P1. Separando eles aqui de maneira semântica, né? Eu poderia colocar todos eles na mesma linha. Então, eu preciso aceitar todo mundo aqui. Estou usando T de trabalho e P de prova, apesar de todo o resto do código estar em inglês, né? Me perdoem, eu estou com um pouco de preguiça de pensar nas siglas. T1 inicializa T1. T2 inicializa T2. T3 inicializa T3. P1 inicializa P1. E é isso aí. Novamente, ele não está gostando desse arquivo aqui por algum motivo. A gente descobre o motivo. Ou não. Talvez a gente não descubra hoje. Então aqui datastructures.h, vou botar o datastructures.cpp que eu não criei ainda, inclusive. Nesse cara aqui eu incluo o datastructures.h, namespace school, double datastructures average const. O override não precisa ser colocado aqui, tá? Ele só precisa ser colocado no header, porque ele não faz parte da assinatura do método. Como é que era mesmo? Era 0.8 o peso da média dos trabalhos, beleza? Então é return T1 mais T2 mais T3 vezes 0.8 sobre 3 vezes 0.8 mais P1 vezes 0.2.
definition of average as a different kind of symbol. Por quê? Double average const. Opa! Double average const. Override. Only virtual member functions can be marked override, mas esse cara é uma member function. Eu esqueci de incluir course.h. Eu acho engraçado que de alguma forma isso faz ele até parar de encontrar problema aqui, né? Mas eu coloquei todo mundo no semi-list, coloquei, vamos ver, todo mundo buildando, tá. Ele compilou agora então, calculus.cpp e o datastructures.cpp.o. Ok. Aí agora, a gente tem que alterar o student, que ao invés dele ter 3 notas que calculam a média dele, ele tem que ter um vetor com courses dentro, que vai ter todas as suas disciplinas, e um método averages, que vai retornar um vetor de double. Ou seja, a gente precisa remover o método que tem agora, que é average, porque ele não vai mais fazer sentido. Então esse cara aqui vai se chamar averages e vai retornar um vetor de double. Já tá aqui. Okay. E esse cara aqui, ao invés de ter grades, ele vai ter um vetor com suas disciplinas. Vou chamar de courses. Que vai ser um vetor de unique pointer, que a gente precisa incluir a partir do header memory. M vem antes do S, né? Melhor assim. Então, esse é o unique pointer de course, que a gente também tem que incluir aqui. Include course.h. E aí esse cara aqui tem que ser de courses. Tem que chamar courses e esse cara aqui tem que ser de course. Beleza. Esse cara não gostou de alguma coisa. No matching constructor. Vamos ver o que está acontecendo. No matching constructor for call, choose the vector, study unique pointer, school course. Eu realmente não sei o que é. Vector de unique pointer de course. A página está errada no construtor. Claro. Valeu, muito obrigado. Ok. O que ele não está gostando do memory aqui? Memory not found. Daí ele está brincando. Eu não sei o que ele está falando ali, não é um erro como vocês podem ver. O erro que tem agora aqui é que o student não tem mais um método average, então a gente tem que alterar o student.cpp. Esse cara aqui ele vai ser um vector de double. E a implementação não vai mais ter nada a ver com essa aqui, certo? Então a implementação vai ser a seguinte. Vamos fazer assim. Auto averages goes to vector de double for auto courses averages ponto pushback course ponto average, desculpe, course average. Porque esse cara aqui é um unique pointer, certo? Courses é um vetor de unique pointer, esse cara é um unique pointer, logo a gente tem que usar a notação com a setinha que a gente viu na aula passada. E por fim, return averages. Ok? O que aconteceu aqui? Ah, claro, o meu main agora está todo errado, isso faz bastante sentido, é esperado. Então,
aqui a gente tem o método readStudents, ele vai ter que mudar completamente. E o main aqui ele vai ter que... Pensando agora, o exercício nem tá muito bem especificado o que o main tem que fazer, né? Mas ele tem que... Aqui basta que a gente mostre a nota do estudante... o approved já não faz mais sentido, né? Então... Photoshop.cpp, o approved aqui já não faz mais sentido algum. Certo? Porque ele precisaria dizer se o aluno foi aprovado em cada uma das disciplinas, né? Então, na realidade, ele deveria eu acho que o mais simples aqui seria ele receber uma disciplina, certo? Então, course. E remove esse cara aqui, remove esse cara aqui. Esse cara aqui só retorna um bool. Passa a ser um return course.average maior que 6. Certo? Deixa eu alterar o header desse cara. E aí aqui a gente tem que ler de maneira bastante diferente os alunos, certo? O que vai mudar? Antes a gente lia nome, data de entrada e as notas da disciplina. Agora a gente tem que ler quantas disciplinas ele tá. Então, isso aqui some, né? Auto n courses igual a read int input e for auto igual a 0 e menor que n courses. A gente tem que ler um curso. Como é que a gente vai fazer isso? Então eu tenho aqui um vetor de unique pointer para courses que eu vou ter que inicializar. Ok. E aí, para esse cara aqui, a gente tem que ler o autocourse igual a read course. Esse cara aqui ele vai ter que lidar com o polimorfismo. Input e stud pushback. Não sei o que eu tô fazendo aqui, gente, pelo amor de Deus. Courses.pushback move course. Vocês já vão ver porque que eu usei o move aqui. Por fim, return name here move courses. Ok. Não faz. Espera aí. Aqui eu preciso incluir course.h. Eu não sei do que ele está reclamando aqui.
problema é que ele vai dar outros erros aqui, né? Porque falta coisa também. Course was not declared in the scope. Did you mean school course? Sim. I did mean. Mas eu tô dentro do namespace school, então eu não faço ideia de por que... Não, eu não tô dentro do namespace school. Tá certo? Esse cara aqui... Eu tô usando school 4.student aqui. Tá certo. Era só isso mesmo. Beleza. Aqui, claro... ele não faz ideia do que é um read course, porque a gente não implementou ainda, certo? Então... a gente vai ter uma função que retorna um unique pointer de course. Read course. Que falta namespace school. Pointer course, read course, que vai aceitar um string como input, como as outras funções que a gente tem. E aí ele vai ler. A primeira coisa que tem aqui é o nome da disciplina. Então a gente usa aqui o nosso read string, certo? Auto name igual a read string input. E aqui, if name igual a data structures. Return read data structures. Certo? Else return read cálculos. Lembrando que se a gente estivesse tratando o erro aqui, o ideal seria checar se o nome é cálculos, e se não for, a gente retorna alguma outra coisa, ou dá um erro, né? Ou dá um throw no exception. Então. Esse else, como esse if termina no return, esse else aqui não é necessário. Agora, a gente faz o seguinte. Stud unique pointer, data structures, que a gente tem que incluir. Então, cálculos e data structures. Opa. Então esse cara aqui é de school cálculos, read cálculos. Para ler a disciplina de cálculo, a gente simplesmente lê três doubles. Então, auto p1 read double input, tem que aceitar o input como parâmetro aqui, certo? P2 e P3 também, return, e aqui a gente usa o make unique, certo? De school cálculos, passando P1, P2 e P3. Lembrando que o make unique ele copia os argumentos do construtor, né? Então os argumentos que vão para o make unique aqui são os argumentos que iriam para o construtor da classe que a gente está construindo aqui. Já para data structures, que eu vou sem nenhuma vergonha aqui copiar e colar para ver se dá uma acelerada aqui. Data structures. A gente precisa, os caras aqui chamam T, esse cara aqui se chama P, e aqui a gente retorna data structures T1, T2, T3 e P1. Beleza. Aqui esse cara recebe input, eu tinha esquecido, e esse cara aqui também. Beleza. Esse cara aqui precisa de um mais i que eu tinha esquecido. E agora nosso read student voltou a fazer sentido. Se a gente compilar nosso código, ele deve compilar. Não, ainda falhou alguma coisa. Jesus, o que está acontecendo aqui?
na 125 desse arquivo aqui. Ah, sim. Tá bem. Faz sentido. Isso é uma coisa que eu nem esperava, mas é bastante importante. Como agora o nosso student tem um vector de unique pointer, a gente tem um problema. O unique pointer, ele não é copiável, porque ele é único, certo? Então ele lida com um ponteiro para memória, e se a gente tivesse 2 dele, a gente teria um problema, porque ele desaloca aquela memória ao final, como a gente viu na aula passada. Se tivesse 2, quando os 2 fossem destruídos, o segundo tentaria desalocar aquela memória de novo. E isso não pode acontecer. Portanto, os unique pointers não são copiáveis. Por eles não serem copiáveis, a gente precisa... a gente não pode ter um construtor de cópia aqui. Certo? Isso significa que a gente... Para fazer esse construtor de cópia aqui, a gente também vai ter um outro trabalho. Tá? Porque a gente precisaria de um método para copiar um course, que é um problema. Nossa, isso aqui vai longe. Eu acabo de perceber que tinha esse problema para fazer o exercício. E para conseguir passar por cima disso aqui... Tu usou shared? Tá. Eu vou cheatar aqui, então. Eu vou usar o mesmo cheat do nosso colega aí. Com shared pointer aqui. Deixa eu ver se isso compila. Acho que não. O que eu tô fazendo, mano? Não, isso aqui já deve ser quase suficiente. Daí aqui no functions.cpp eu vou ter que fazer uma alteração. Que aqui... Esse cara não vai poder ser de unique pointer. Esse cara vai ter que ser de shared pointer. Tem vantagem usar unique pointer? Tem muita vantagem usar unique pointer. O shared pointer é consideravelmente mais complicado. Ele serve para você ter ownership compartilhado de memória, o que geralmente é mais importante quando você está em ambientes com concorrência. Tá? Não só, mas é quando é mais importante. E por ser um negócio que é feito para dar suporte a esse mecanismo de concorrência, o shared pointer ele possui mecanismos de sincronização dentro. Ou seja, quando você mexe com o shared pointer, você inevitavelmente está tomando um mutex ou alguma outra trava e liberando, o que é mais lento. E por ter vários mecanismos extras para suportar a contagem de referências, ele acaba tendo muito mais código e sendo muito menos transparente para o otimizador do que o unique pointer. O unique pointer, na maior parte das vezes, o uso dele é exatamente equivalente após as otimizações a você usar um ponteiro cru. O shared pointer não tem como. O shared pointer ele tem vários mecanismos que não permitiriam isso ser possível. Então, tem vantagem em usar unique pointer. Eu vou fazer um adendo no início da aula seguinte para explicar para vocês como é que vocês fariam isso aqui. O mecanismo de templates que a gente vai ver hoje pode ajudar bastante. Tem um negocinho que serve para fazer exatamente o que a gente quer fazer aqui. Que dói um pouco a cabeça, mas é bastante interessante. E nos daria a solução de uma vez. Tá. Então aqui eu uso o shared pointer. E aí tudo compila. Beleza. Só que aqui no meu main
Eu não estou fazendo nada com as informações. E eu não vou fazer, porque a gente já está tomando muito tempo aqui. Então eu vou simplesmente copiar essa entrada aqui. Já compilei, tá tudo compiladinho, bonitinho. E beleza, a Maria foi jubilada. A Maria estava desde 2012 no curso. E aqui em 2021 ela já está jubiladíssima. É isso mesmo. Tá, só pra... Aqui. For AutoS em student. For auto in s.averages. Out name. Averages. Nem tem um accessor para as disciplinas, né? Então vou ficar assim mesmo. Então, vamos lá. Então, as médias do João são 6.7, 6.66, né? Do Afonso são 8.3 e 9.3, da Maria é 9.4 e 8.3, mas infelizmente ela jubilou. Então, nosso programa está correto. Correto é uma expressão bem forte, mas o nosso programa faz o que o enunciado pedia. Eu preciso rever esse enunciado, porque tem uma introdução, tem uma coisa bastante complicada ali. Esse negócio que vocês acabaram tendo que usar shared pointer para fazer, quem fez, ou pelo menos o Bruno, ele necessita de um contorno um pouco chato, mas que acaba sendo uma coisa que é bastante comum em C++. Ok, pessoal. Nossa, esse tomou bastante tempo, a gente acabou usando quase uma hora da aula. Se eu me alongar aqui, eu peço desculpas, mas se não der para alongar, tudo bem, eu finalizo a aula um pouco mais cedo. Talvez a gente tenha que cobrir um pouco do assunto de hoje na aula seguinte. Mas beleza. Eu já vou aproveitar esse exercício como ponto de partida, então. Tá? E eu vou... Eu quero dar uma olhada nessas funções aqui, ó. Lá no functions.cpp a gente tinha essas funções de read, blá blá blá, read, blá blá blá. E a gente tinha essa função de ler um inteiro, essa função para ler uma string e essa função para ler um double. Mas, se a gente olhar bem essa função de ler um double e essa função de ler um inteiro, a gente consegue enxergar. Eu vou até trocar elas de lugar aqui. A gente consegue enxergar sem muita dificuldade que essas funções são basicamente iguais, certo? Deixa eu... V split. Aqui, pronto. Então, se eu colocar uma função do lado da outra, a gente consegue ver que essas funções são exatamente iguais, exceto por essa linha, certo? Nessa linha aqui eu estou inicializando um double, nessa linha aqui eu estou inicializando um int, certo? Ou seja, a gente tem código duplicado aqui. Mas como é que a gente viu até agora de C++, a gente é incapaz de remover a duplicação que a gente tem. E remover a duplicação é uma das coisas que a gente mais se preocupa quando a gente está programando. Porque duplicação é um ponto de entrada para erro. Quando a gente tem código duplicado e esse código tem algum problema e a gente corrige algum problema nesse código, a gente tem que corrigir em todas as vezes que esse código aparece.
Então, ter código duplicado não é muito bacana, certo? O que daria para fazer aqui, na melhor das hipóteses, é botar essas linhas aqui em uma função, certo? Que retorna um string já pronto com um buffer. E isso melhoraria um pouco o código. Mas quase nada. Tá? Porém, em C++ nós temos um outro mecanismo, que como eu mencionei no começo da aula, é um mecanismo de programação genérica que nos permite fazer exatamente o que a gente quer fazer aqui. Certo? E permite a gente ter um código só para fazer coisas com tipos diferentes. E esse mecanismo é o mecanismo de templates. Quando a gente fala em template, a gente está falando de uma coisa que se aplica a funções ou a classes. E quando a gente fala de um template de função ou de um template de classe, que em inglês a gente fala class template ou function template. Então percebam, não é uma template function e não é uma template class. E não é uma class template nem uma função template. É um template de classe e um template de função. A gente já vai ver por que isso é importante. A gente está falando de uma estrutura de código que não representa uma entidade final no nosso código que vai executar. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu espero que sim, mas lá nas primeiras aulas, quando a gente estava falando do std vector, eu deixei bem claro que o std vector não é um tipo. Você tem que ter um std vector de alguma coisa para dizer que você tem um tipo. E que um std vector de int, por exemplo, é um tipo diferente de um std vector de string. E isso ocorre porque o std vector utiliza o mecanismo de templates. Ou seja, o std vector em si é um template de classe. E o que é um template em C++? Vocês podem imaginar um template como se fosse, uma das analogias mais comuns, um cortador de biscoito. Ele permite que você faça vários biscoitos que tenham a mesma cara. Mas ele não é um biscoito. Certo? Então, se eu pegar esse código aqui e colocar ele em um arquivo .cpp, então aqui eu vou incluir o eString, certo? Vou fazer um main aqui. Main. Bem simples. Na realidade eu não vou incluir o eString aqui, eu vou incluir o IOString mesmo. Aqui std cout read int input e um std cout, vou colocar uma quebra de linha aqui para e um std cout read double input. Claro, desculpa, não é input, std sem. E aqui a gente também vai precisar do string. Então aqui, g++ function template.cpp. Se eu executar esse código, ele espera que eu digite um inteiro. Okay? E na sequência, ele espera que eu digite um double. Beleza. Mas agora a gente isolou nesse código aqui aquele problema que eu tinha mencionado. A gente tem esse mesmo código duas vezes. O que muda é isso aqui. Certo? O que muda é essa linha. Como a gente vai se livrar disso? Da seguinte maneira. Para começo de história, eu vou deletar uma das versões do código. Certo? Não preciso de duas, só preciso de uma. Esse cara não pode chamar read int.
né? Na realidade, o que a gente quer ler é um número. Read number. Então eu venho aqui e dou read number. Opa. E agora, né, o código do jeito que ele está aqui, ele compila, mas na verdade aqui eu estou só lendo 2 inteiros, certo? O retorno desse cara aqui continua sendo um inteiro. Porque eu estou colocando um inteiro aqui, eu estou inicializando um inteiro, estou lendo para dentro dessa variável, estou retornando ela, eu retorno um inteiro. Para transformar esse cara no template, eu vou escrever template, não é muito surpreendente, type name, e aqui, depois desse type name, e aqui também pode ser escrito class, tá? Tanto faz, é a mesma coisa, são sinônimos, não muda nada. Eu vou colocar aqui template type name number type, numeric type, numeric, deixar numeric. E aqui, ao invés de inicializar esse cara com 0, eu vou inicializar numeric e vou invocar o construtor padrão desse cara, certo? Legal, só que agora eu tenho um erro aqui nos lugares onde eu usava, porque essa função não existe, certo? Ele fala no matching function for call. Por que ele está falando que essa função não existe? Vamos ver o erro completo. Ele está falando que não existe uma função para chamar read number, que o candidato que ele tem é esse template, mas ele não consegue deduzir o que é esse numeric aqui. Ele não sabe o que a gente quer, certo? Como ele não consegue saber o que a gente quer, a gente precisa informar para ele. Então aqui eu vou dizer para ele que eu quero ler um inteiro. E aqui eu vou dizer para ele que eu quero ler um double. Ok? Fazendo isso, eu volto a ler um inteiro e um double, certo? Se eu tentar passar um double no primeiro, ele só vai ler o inteiro, certo? O que a gente fez aqui então? Eu transformei o que eu tinha de função antes, certo? Essa função aqui. Eu transformei ela num template de função. Ou seja, read number agora não é mais uma função. Mas read number int é. E read number double também é. O que acontece nesse exato momento em que o compilador enxerga essa chamada aqui? Ele vem, ele sabe que read number existe, ele sabe que é um template, então ele vem aqui em read number e basicamente ele pega esse cara aqui, que é um parâmetro, que é um tipo, que é um parâmetro para o template, certo? Ele é um type parameter, que é muito semelhante a um parâmetro de função, porém só pode existir em tempo de compilação, ou seja, não tem como eu passar uma variável que varia em tempo de execução para dentro de um template, certo? Primeiro porque aqui a gente está usando tipos, mas até dá para usar outras coisas, mas elas não podem variar em tempo de execução. Elas têm que ser possíveis de serem encontradas pelo compilador em tempo de compilação, certo? Então ele vem aqui, beleza, type name numeric. Qual que é o type name que eu encontrei aqui? É int. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o corpo dessa função, e na realidade não é só o corpo, tá? Eu vou pegar a assinatura dessa função e tudo mais. Em todos os lugares onde eu encontrar numeric, eu vou trocar por int. Então ele basicamente vai gerar uma cópia dessa função aqui, mas sem a parte do template. E aqui ele vai trocar numeric por int. Chamar o construtor padrão de int retorna um 0. Tá? Então vai ser exatamente o código que a gente tinha antes. Auto igual a 0. E vai ter tipo int, porque ele está sendo inicializado com int. Aí eu leio um inteiro para cá, usando esse operador do string e retorno. Na sequência ele vai encontrar a mesma coisa, só que ele vai encontrar double. O que vai acontecer? Ele vai gerar outra cópia desse código, certo? Ele vai gerar uma outra função, que vai ser exatamente igual, porém com double no lugar de numeric.
e vai chamar essa função. Ou seja, com a modificação que a gente fez aqui, a gente está enxergando só uma função. Que, como eu disse, na verdade é um template de função. Ou seja, ela serve para criar várias funções. E o compilador está fazendo o trabalho que a gente tinha antes de implementar essa função diferentes vezes para tipos diferentes. Tudo certo até aqui? Essa é a base que a gente tem para a ideia de template. Tá? Essa é a ideia mais básica. Um template é uma construção que o compilador consegue utilizar para gerar outras entidades da linguagem, sejam classes, sejam funções. Existem variáveis template também, são mais recentes, mas elas são bem simples, não tem muita... Simplesmente, vocês podem imaginar como se ele estivesse substituindo textualmente. Mas não é assim que ele faz. Diferente do pré-processador, que realmente faz substituição textual, então quando a gente coloca o include aqui, ele cola o arquivo aqui dentro e tal, o compilador ele já está trabalhando em C++, e ele consegue analisar esse código. Certo? Para começo de história, o que vocês acham que acontece se eu fizer isso aqui? O que vocês acham que essa terceira linha faz? Diga, Bruno. A mesma coisa que as outras. Em que sentido? Ela vai ler a entrada. Ele vai criar uma função que lê uma string. Exatamente. Como você pode ver, meu editor de texto não indicou nenhum erro no código. Se eu compilar esse arquivo aqui, ele vai compilar. E se eu rodar ele, eu posso colocar um inteiro, um double e uma string. Funciona. Certo? Por que funciona? Porque o mecanismo de templates não restringe os tipos que eu posso jogar para dentro dele. Certo? E isso é verdade até C++20. Em C++20 a gente consegue restringir esse tipo aqui com o que a gente chama de um concept, que é uma restrição em tempo de compilação sobre o que esse tipo aqui pode fazer. Mas ignorando essa ideia de concepts, o compilador ele não faz ideia. Eu posso jogar qualquer tipo para cá. Certo? Ou seja, o fato da função se chamar readNumber não é bem verdade, certo? Ela consegue ler qualquer coisa. Mas ela consegue ler qualquer coisa? Vai dar ruim, concordo? Mas quando que vai dar ruim? O que vocês acham? Essa função ela consegue ler qualquer coisa? Qualquer coisa mesmo, assim? Digamos que eu invente um tipo. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um tipo aqui. O que eu estou fazendo? Struct point. Tipo clássico aqui. Double x, y. E aí eu venho aqui e escrevo readNumber. Em vez de string, eu escrevo point. Vocês acham que esse código aqui vai funcionar? Acho que não. Muito bem achado. Por quê? Aonde é que você acha que vai dar problema?
Exatamente. A gente tem um default constructor aqui. Mas será que isso vai dar problema? Vamos ver. Não deu. Deu na linha seguinte. Porque não existe esse operador aqui para ler, a partir do string um point. Certo? Mas aqui até que não deu problema. Mas isso aqui não tem nada a ver com o template. Isso aqui tem a ver com o fato de que eu usei uma struct. E a struct, ele consegue usar isso aqui com uma coisa que chama aggregate initialization. Ele consegue usar essa construção sintática aqui, com essa struct, e ele simplesmente vai inicializar esses caras aqui com nada. Então, esses caras aqui, eles vão ficar não inicializados. Tá? Se eu trocar esse cara aqui por uma classe, ou mesmo se eu colocasse esses caras aqui como private, tanto faz, não faz diferença nenhuma, aí, aparentemente ainda não seria um problema. Mas se eu definir um construtor para esse cara, e aí eu tenho certeza que vai dar problema. Se eu definir um construtor para esse cara... Ah, claro, quando você não tem nenhum construtor, isso é uma coisa que eu acho que eu não mencionei até hoje, né? Se você não tem nenhum construtor numa classe, o compilador tenta gerar o construtor padrão para você. Mas se você tiver um construtor que não seja o padrão, o compilador vai parar de gerar o construtor padrão, e se você quiser o construtor padrão, você tem que pedir. Então, se eu vier aqui e disser que o construtor de point só existe o construtor de point que pega um double x e um double y, não preciso nem implementar ele, porque vai ter problema. A partir desse ponto, ele vai falhar nesse ponto aqui, certo? Por quê? Porque não existe esse construtor para point. Mas vejam, isso é um problema. Por quê? Quer dizer, é um problema não, né? O código está sendo corretamente diagnosticado. Esse código ele não tem como compilar e o compilador está chegando nessa conclusão, sem nenhuma dificuldade. Mas, porém, contudo, ele chega nessa conclusão tarde, mas bem tarde. Veja, ele está dizendo que o erro está na linha 21. Certo? O erro mesmo. Que esse erro, na linha 21, ele é requisitado aqui, na linha 32. Certo? Ou seja, o erro mesmo está acontecendo aqui dentro. E para piorar, o erro acontece porque esse cara não tem um construtor. Na realidade, esse construtor não existe, o candidato é esse, certo? Esse erro aqui não é muito legível, mas é meio que o melhor que o compilador consegue dar pra gente nesse caso. Vou falar que, no geral, eu acho os erros de C++ poderiam ser melhores. Mas, nesse caso aqui, realmente não tem muito o que o compilador poderia falar pra gente melhor do que isso. Fora o mecanismo de concepts, que eu não vou explicar aqui porque ele é de C++20 e o suporte dos compiladores ainda está chegando lá, existe um mecanismo que a gente ainda consegue usar para dar uma ajuda aqui. Tá? Essa função aqui ela deveria ser usada apenas para números, como a gente disse aqui. Certo? E existe um mecanismo chamado static assert, certo? E esse static assert ele faz o seguinte. Ele aceita uma expressão booleana que precisa ser checada em tempo de compilação e uma mensagem. Se essa expressão booleana der falso, a compilação falha. Mas se ela der verdadeiro, a compilação passa. Eu passei true aqui, então nada acontece nesse static assert. Mas se eu passar false aqui, ele falha, certo? Static assert failed, trocar a mensagem, claro, failed, certo? E vocês vão ver que o static assertion failed, certo? E ele vai falhar para qualquer uma dessas instanciações aqui. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso checar se esse tipo aqui é um tipo numérico. Se esse tipo aqui ele realmente é um tipo numérico. Existe um header da biblioteca padrão chamado type traits.
certo? E eu posso vir aqui e fazer o seguinte: std acho que é is arithmetic. Is arithmetic numeric. E aí, esse 4 pontos value aqui é uma coisinha diferente. E se eu tentar compilar esse cara, ele vai falar, ó, claro, né? Desculpa. Vou colocar aqui, read number expects an arithmetic type. E agora, se eu tentar compilar esse cara, ele vai falar static assertion failed. Read number expects an arithmetic type. Certo? E aí ele vai colocar aqui que... Oi? Ele ainda... ele ainda analisa o próximo erro. Eu esperava que ele não mostrasse esse segundo erro aqui. Mas ele ainda analisa, aparentemente. Mas o ponto é, esse erro ele veio da linha 35. Então vejam, o erro continua dando lá dentro, certo? A gente não resolveu essa situação. Mas a gente consegue pelo menos passar uma mensagem aqui pro programador, né, que está usando essa função, muito mais clara do que simplesmente dizer, pô, esse construtor não existe, certo? E, melhor do que isso, a gente não quer que esse cara aqui seja usado só com gente que esse construtor não existe. A gente realmente espera que esse tipo aqui seja numérico, certo? E se eu remover essa linha aqui, o meu código compila. Certo? Esse 4 pontos velho aqui, eu tenho quase certeza, ele não autocompletou pra mim, mas... essa é mais ou menos 17, mas existe, tá? Esse isArithmeticV, underscore V aqui, é meio que um atalho para aquele 4 pontos velho aqui, que é difícil de eu explicar para vocês agora como é que funciona. Talvez uma aula bônus, alguma coisa assim a gente possa ver. Então isso aqui é uma forma que a gente tem de melhorar um pouquinho as coisas. Idealmente, tá? No mundo ideal, que seria um mundo pós-C++ 20, a gente poderá escrever aqui stud numeric. E isso, cara, aqui vai ser um concept, certo? Que vai fazer a restrição diretamente nesse tipo. E aí o erro vai bater direto nessa linha. Nessa linha aqui, né, no caso. Quer dizer, ó, esse cara aqui não implementa o concept numeric, então não tem como. Tá? Outra coisa que a gente ganha, também fazendo o que a gente acabou de fazer aqui, é que esse cara aqui para de funcionar para std string. Certo? Certo? Read numbers expects an arithmetic type. Pera. Esqueci do V aqui. Então, aqui, ó. Read number expects an arithmetic type. Pedido lá na linha 35. Certo? Porque o isArithmeticV para basic string, né, que a std string na realidade ela é esse tipo aqui, tá? std cxx11 basic strings char evaluates to false, certo? Ou seja, esse tipo aqui não é aritmético. É um erro feio ainda, mas é um erro menos feio. E é um erro que a gente consegue enxergar aí qual que foi o problema. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Tranquilo? Beleza.
essa ideia aqui é a ideia por trás de function templates. Então a gente fez uma função que ela é genérica sobre qualquer tipo numérico. Ok? O mecanismo de templates ele costuma ser mais utilizado usando templates de classe. Certo? Então a gente fazer tipos que são genéricos sobre outros tipos. A gente sabe disso, né? A gente já usou isso desde a aula 1 com o tipo stdvector. Certo? O tipo stdvector acho que é o exemplo mais padrão que existe do que é um tipo genérico em C++. É usado o tempo inteiro. Ele é uma coisa que se aprende cedo, porque ele é muito útil para usar no dia a dia. E ele é templatizado, né? A gente vê ali, a gente vê a lista de parâmetros de tipo dele frequentemente. Para ensinar vocês como utilizar um tipo parametrizado, né? Um tipo, um class template, eu vou fazer uma lista encadeada, certo? Alguém aqui nunca viu uma lista encadeada? Posso assumir então que todos os alunos que estão assistindo a aula agora. Eu acredito que todo mundo aqui já viu, mas também é de se lembrar que tem poucos alunos aqui, né? Acho que tem uma galera que tá vendo os vídeos depois, acho que vale a pena Sim, uma sim. Eu vou dar mini uma explicação. introdução. Eu vou dar uma explicação básica. Era mais para saber aqui se eu precisava tratar mais em específico, assim, para alguém que nunca viu aqui. Eu vou fazer uma explicação básica de qualquer forma, sem dúvida nenhuma. Uma lista encadeada é uma estrutura de dados, certo? Que permite que a gente represente uma sequência de elementos de maneira muito semelhante ao que a gente faz com o vector, tá? De um ponto de vista lógico. De um ponto de vista da maneira como isso é organizado internamente, é completamente diferente. Tá? Mas essa estrutura de dados ela se baseia, como o nome diz, no encadeamento de uma série de objetos que a gente chama de nó. Certo? Cada um desses objetos é um nó da lista. Em alguns lugares é chamado de nodo, mas geralmente a tradução mais usada é nó. Um nodo da lista, ou um nó da lista, ele contém um elemento, certo? Então, o primeiro nó vai conter o primeiro elemento da lista, o segundo nó vai conter o segundo elemento da lista. E, além desse elemento, ele contém um ponteiro que nos permite encontrar o próximo elemento da lista. Certo? Fazendo assim o que a gente chama de encadeamento da lista. Fazendo uma implementação bem simples aqui, para fazer uma implementação simples aqui, eu vou começar fazendo uma lista encadeada de inteiros. Porque eu vou mostrar para vocês como é que a gente costuma fazer para escrever classes genéricas. É muito comum a gente começar com um tipo concreto, daí a gente testa, e aí depois a gente vai lá e troca esse tipo concreto por um tipo parametrizado. Então, eu vou usar o CMake aqui, tá? Então eu vou criar um posso dar SVC. Make lists. Let's make required version 3.15 project linked list such as add executable linked list
target sources, linked list, private. Então eu vou ter um main.cpp e eu vou ter um linked list .h e um linked list .cpp. Eu vou colocar HPP aqui porque eu acho que isso confunde menos o meu editor. Mas vocês vão ver que a divisão do código para essa classe que a gente vai fazer com um template, ela vai ser diferente do que a gente está acostumado, tá? E daí ao final eu vou explicar por que ela fica diferente. Vou criar aqui o nosso main.cpp, main, e o nosso linked list.h. Vou copiar assim mesmo. Era HPP. Vou fazer um namespace aqui para não ficar feio. Fine. Diff. Namespace. Structures. Então vamos lá, cmake-b, build cc, ok, cmake. Beleza. Aqui então a gente tem nosso código base, estamos com um projeto aqui pronto e compilado. Como a nossa lista é encadeada, ela é feita com base em nós, a gente vai ter uma classe, e aí sim uma classe pode ficar dentro de outra classe, tá? Isso não tem magia, é só que a classe de fora serve como se fosse um namespace para a classe de dentro, e ela pode ser pública, privada, da mesma forma que outras coisas. Então eu vou ter uma classe node, certo? E essa classe aqui ela vai ter um int, value, e ela vai ter um ponteiro para um próximo nó, certo? Mas, como vocês viram na aula passada, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ter ponteiros crus para as coisas. A maior parte das vezes a gente não quer ter essas coisas. E eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar dando new e delete em tudo. Ou seja, na realidade, eu vou usar o nosso amiguinho unique pointer. Certo? Esse cara aqui, ele vai ter um construtor que vai receber um valor e vai receber um unique pointer para o próximo. E esse cara aqui, por padrão, ele vai ser ele vai ser nulo, certo? E o unique pointer ele pode ser nulo. Não sei se isso ficou claro, mas ele pode não apontar para lugar nenhum. Quando ele não aponta para lugar nenhum, ele também não destrói nada quando ele é destruído. Aí eu vou inicializar o valor interno. E eu vou usar stdmove aqui porque depois a gente vai ter que usar de qualquer forma. E, em geral eu não utilizaria stdmove no int, mas como a gente quer generalizar esse código aqui, depois eu já vou fazer isso. E eu vou construir o ponteiro próximo usando o stdmove do ponteiro. Next. Ok? Isso é o nosso nó interno da lista. A lista em si, ela vai ter um nó que a gente vai chamar de cabeça
que é o primeiro nó da lista. Ele é o cara pelo qual a gente começa a olhar para a lista. Então ele vai ser o primeiro elemento. Tá? Esse cara pode estar vazio. Então. E a lista também vai saber o tamanho dela. Certo? Que vai começar em 0. Então eu já vou colocar aqui um inicializador dele para 0. Beleza. Vou ter um construtor para a lista. Linked list. E esse construtor padrão, ele vai ser default. Por quê? Quando a nossa lista for inicializada, ela vai ter tamanho 0 e ela não vai ter um elemento cabeça, certo? Porque, quer dizer, ela vai, mas ele vai ser nulo, certo? Eu até posso, se eu quiser muito, especificar aqui que eu quero que ele seja, por padrão, nulo. Mas esse já é o padrão do Unique Pointer, tá? Então isso aqui não é estritamente necessário. A nossa lista vai ter um método size, que vai retornar o tamanho da lista. Então eu vou fazer essa variável que tem um underscore no final. Ela vai ter um método que vai inserir um elemento na lista. E numa lista encadeada, o jeito mais fácil de inserir um elemento é no começo. Tá? No Vector, não sei se você lembra, mas o Vector ele só tem pushback. Ele só permite a gente inserir elementos no começo. Desculpa, no final. Para inserir elementos no começo, a gente tem que empurrar para frente todos os outros elementos. Na lista encadeada, pelo menos na lista simples, na lista encadeada simples, a gente tem um problema inverso. A gente tem uma dificuldade de inserir um elemento no final, porque a gente tem que andar por todos os elementos da lista até chegar no final. Mas é muito fácil inserir um elemento na frente. Então, eu vou ter uma função chamada pushFront, que vai receber um valor inteiro. Certo? Essa função aqui, ela pode ser const. Não. Claro que não. Ela é feita para alterar o vetor, certo? A lista. Então não, ela não pode ser const. A função pushFront, ela vai ser bastante simples. Se a gente não tem cabeça, a gente faz na verdade eu vou fazer assim: auto new node igual a node com o valor e só. Se a gente não tem cabeça, agora a gente tem. Certo? Mas veja, eu não posso fazer isso aqui. Por quê? Porque o Node ele tem um std unique pointer dentro. Então ele não é copiável. Okay? Mas ele é movível. Então a gente consegue fazer isso aqui. Desculpa, ele não é movível também? Desculpa, gente. A gente tem que usar make unique aqui. Desculpa, claro, não vou instanciar um node. Vou instanciar um unique pointer para um node. Certo? Eu preciso alocar ele na heap. Né?
É a ideia de uma lista encadeada é que as coisas estejam alocadas dinamicamente. Então, eu vou inicializar um nó aqui através do makeUnique. Eu não posso chamar o construtor diretamente, eu vou fazer um unique pointer para ele. E aqui eu vou colocar ele na nossa cabeça se a gente tiver uma cabeça. Se a gente já tiver uma cabeça, certo? Eu faço... aqui eu posso retornar. Na verdade, melhor não retornar. Tá. Se eu já tiver uma cabeça, eu vou fazer o seguinte. Head.next igual the move. Não, desculpa. O quê? Não. New node igual a the move. Head. Eu tô fazendo isso aqui de um jeito meio idiota. Se eu tiver... Se head existir... Gente, meu Deus do céu. Que confusão eu fiz. Que besteira. Aqui. Pronto. Ó, se a cabeça já existe... Tá, desculpem. Desculpem o cérebro desligou um pouco. Olha só. Eu crio um nó novo. Certo? Se eu já apontava para uma cabeça... Eu faço a cabeça ser o próximo nó do nó novo. E por fim... Ops. Esse cara aqui ele não precisa ser uma classe, tá? Ele pode ser uma struct. Porque ele é interno, a gente não tem nenhuma necessidade de ter membros privados ou públicos. Né? Certo, então eu crio um nó novo. Se eu já tinha uma cabeça, eu coloco a cabeça como o próximo nó do nó novo. Na verdade, pensando agora, se eu não tinha uma cabeça, não faz diferença. Porque isso significa que ela vai ser null pointer. Então, na realidade, eu posso colocar ela direto aqui. E o nosso método ficou o mais ridículo possível. Certo? Nem disso aqui eu preciso. Ai. Pronto. Agora a gente tem a versão mais simples possível desse método aqui. E claro, eu preciso aumentar o meu tamanho, o meu size. Certo? Peço perdão pela confusão, pessoal. Eu realmente queria fazer um código passo a passo, mas no fim das contas eu me dei conta que, até pelo fato de eu estar usando o unique pointer que me obriga a usar os moves, o código que faz mais sentido acaba sendo o código mais simples, certo? Então a nossa cabeça, a cabeça é sempre o primeiro elemento, né? Vai passar a ser um nó novo, cujo próximo elemento é a nossa cabeça antiga, certo? E contém o valor novo. Eu vou fazer um método aqui que ele vai retornar uma referência para o inteiro, uma referência constante para o inteiro, melhor por hora, que vai pegar o enésimo elemento da lista, certo? Claro, preciso do n. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um ponteiro pro meu nó principal, tá? E esse ponteiro aqui, ele é um ponteiro cru, porque eu não quero tirar o nó lá do lugar, ele é um unique pointer, eu só quero olhar para ele, tá? E em cada passo aqui, eu vou fazer lm igual a lm.next.get. E eu vou retornar lm value.
Então, só recapitulando aqui, né, se eu talvez não tenha ficado muito claro. O método .get, ele retorna um ponteiro cru, normal, tá? Um ponteiro com asterisquinho. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever node asterisco, certo? Para quem está sendo apontado por esse unique pointer aqui, certo? Ele não me entrega o ownership do ponteiro. Ele só me entrega ele só me dá um ponteiro cru para eu olhar para aquele objeto, certo? Então a gente pode imaginar assim. Lembram que na aula em que eu falei do unique pointer, eu falei que quando a gente usa o unique pointer, a gente está codificando no tipo quem é o dono desse objeto? Vocês podem imaginar que se eu estou usando o unique pointer, certo? Se eu estou fazendo o uso correto das coisas, vocês não podem analisar qualquer código dessa forma, tá? Mas se eu estou fazendo o uso mais correto das coisas, quando eu vejo um unique pointer, eu sei que o dono daquele unique pointer é o dono daquele objeto. E quando eu vejo um ponteiro cru, eu sei que aquele cara ali só está usando aquele ponteiro para olhar para aquele objeto. Certo? E que ele não é o dono, ele não é responsável por jogar aquele objeto fora eventualmente. Então aqui, eu pego o ponteiro para o primeiro elemento, e aí eu vou andando nos ponteiros dos próximos elementos n vezes, certo? Então o 0º elemento vai ser o elemento da cabeça, e aí eu vou andar x vezes aqui. Vejam que eu não estou fazendo nenhuma verificação, tá? Se a pessoa tentar acessar um elemento que não está na lista, esse código aqui vai explodir bem explodido. Tecnicamente, com esse código aqui, eu posso fazer o seguinte main. Então, auto L igual a linked list. L.push. Perdão. Vou botar aqui um using namespace structures. Então, L.push front 3 2 e 1. E aqui eu posso fazer for auto igual a 0 e menor do que L.size mais i std cout L.env enésimo e aí eu quebro a linha. Ou seja, eu crio uma lista, coloco 3 elementos nela, tá? Eu coloco eles na ordem inversa porque eu estou colocando eles na frente, certo? E para cada para cada elemento, certo? Eu imprimo ele na tela. Beleza, eu tenho 3 elementos lá na minha lista. 1, 2 e 3. Essa minha lista aqui, eu consigo copiar ela? Não consigo. Por que eu não consigo? Por causa do unique pointer, exatamente. Mas isso é bom, porque isso significa que eu tenho que construir o meu construtor de cópia manualmente, se eu quiser. E isso é importante. Então, para copiar ela, eu crio um construtor que recebe uma outra linked list, certo? E para cada elemento na outra lista, certo?
eu copio o elemento. Então, na realidade, como eu estou usando push front, é mais fácil order.size e maior ou igual order.size menos 1 e maior ou igual que 0. Vamos dizer push front order.inf i. Agora, tá? Tá. Importante lembrar, tá? Size pode ser marcado const. É importante lembrar porque size não altera o... Agora eu consigo copiar a lista. O que ela vai fazer? Ela vai de trás para frente na outra lista, dando push front na lista nova, certo? Vejam, tá? Fica também para registro no YouTube. A forma como eu estou fazendo as coisas nessa implementação de lista encadeada é terrivelmente ineficiente, ok? Porque vejam, para cada vez que eu quero pegar um elemento, eu atravesso todos os elementos da lista até aquele lá. E se eu quero fazer isso de novo, eu faço isso de novo. Então, se eu quero pegar o primeiro elemento, eu vou até o primeiro elemento. Se eu quero pegar o segundo, aí eu vou do primeiro e daí eu vou no segundo. Se eu quero pegar o terceiro, eu vou no primeiro, no segundo e no terceiro. Ou seja, iterar nessa lista é quadrático em complexidade. Para quem sabe do que eu estou falando. Para quem não sabe, entenda isso como é lento. Porque o objetivo dessa aula é ensinar templates e não ensinar a fazer uma lista encadeada de uma maneira eficiente, tá? Para você fazer iteração de uma maneira eficiente numa lista encadeada, o correto é você usar iterators, certo? Em C++ seria o mais normal de se fazer, tá? Mas só para lembrar vocês que isso aqui não é para ser eficiente, tá? Mas beleza. Então agora, se eu vier aqui no meu main, fizer auto L2 igual a L e sair escrevendo as coisas que estão em L, 2. Ele vai escrever 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Claro que para esse tamanho de lista aqui a gente nem sente que o negócio é lento, né? Mas bom especificar. Beleza, vamos transformar isso aqui num template então. Primeira coisa que vocês devem ter percebido. Eu escrevi tudo no header. Eu não fiz absolutamente nada no CPP. E eu tinha mencionado nas aulas anteriores que funções simples, como essa aqui, até é bom a gente deixar no header. Não faz muita diferença no tempo de compilação. E tem o ganho de que o compilador pode fazer o inline disso aqui. Mas funções maiores, como essa aqui, eu não costumava fazer isso. Por que eu fiz isso então? Pelo seguinte motivo. Um template precisa estar disponível para o compilador quando o compilador vai instanciá-lo. Ou seja, a implementação de todos os métodos do template tem que estar visível para o compilador quando o compilador for lidar com o uso daquele template. Isso significa, na prática, que a gente não consegue colocar a implementação de um template para dentro de um CPP. Porque o compilador sempre tem que estar capaz de enxergar aquela implementação. Ela não pode ser introduzida no programa no ponto da linkagem que a gente viu nas outras aulas. Certo? A implementação tem que estar disponível para o compilador na hora em que ele está lidando com o código. É por isso, inclusive, que a biblioteca padrão tem headers tão enormes. Se vocês lembrarem daquela vez que eu mostrei a quantidade de coisas que entrou no header, que entrou pelo header da biblioteca padrão quando a gente pré-processou o código, boa parte das coisas da biblioteca padrão que usam templates, e essas coisas que usam templates precisam estar disponíveis para o compilador, não adianta.
certo? Então, std string, std vector, todas essas coisas assim, se vocês olharem no header, a implementação inteira está lá. Dito isso, fica explicado então por que eu não coloquei nada no CPP. E fica explicado também para vocês, quando vocês forem lidar com isso, por que vocês não conseguem colocar no CPP. Vocês talvez tentassem, talvez ainda tentem, mesmo dizendo que isso aqui é impossível, e vocês vão dar com a cabeça na parede, mas não vão conseguir fazer isso entrar no CPP. Okay? Para C++ 20, existe um esquema chamado modules em C++, do qual eu vou admitir que não estou 100% atualizado, porque esse esquema já está sendo discutido há muitos anos e ele já passou por diversas iterações. Então eu não sei afirmar com todas as letras que o sistema de modules mais recente, que está sendo colocado em C++ 20, vai logo estar disponível em todos os compiladores mais modernos, se ele resolve esse problema. Tá? Infelizmente, eu já me perdi na discussão sobre modules a ponto de saber ou não dizer se vai resolver. A minha esperança é que possa. Porque o fato de que os headers com um template precisam conter todo o código significa que o compilador precisa analisar aquele código vez depois de vez depois de vez enquanto está compilando um projeto. E isso é muito custoso em questão de tempo de compilação, certo? Não para um projeto pequeno, mas começa a pesar para um projeto grande. Começa a pesar e não começa a pesar pouco, não. Mas beleza, vamos transformar isso aqui no template, então, até porque já estamos passando um pouco do tempo. Como eu disse, para transformar alguma coisa no template, a gente escreve template. E aqui a gente vai escrever type name. E aqui eu vou usar o tipo T. Por que eu vou usar T? Porque T é o nome mais genérico que se costuma usar para um tipo. Eu usei numeric da outra vez, porque lá a gente realmente esperava que um tipo fosse numérico. Aqui não, aqui a gente quer que a gente não está colocando nenhuma restrição específica para o tipo que pode entrar dentro dessa lista, certo? Aí o valor que vai entrar aqui vai deixar de ser um int, ele vai ser um t. E aqui também. Da mesma maneira, aqui e aqui a gente precisa trocar. E eu acho que é isso. Se eu for lá no meu main agora, linked list não existe. Mas eu posso ter uma linked list de int. E se tudo deu certo, o meu código continua funcionando, certo? Agora vamos ver se a gente consegue criar uma linked list de strings. Auto ls, pode ser? Linked list std string. Ponto push front world hello ls, né? Perdão. E aí ele vai imprimir hello e na sequência ele vai imprimir world. Agora a gente tem um tipo que é genérico. Ele funciona como o std vector. A gente tem um container que consegue conter uma sequência de elementos de qualquer tipo. Claro, do mesmo tipo para cada container. Mas a gente consegue criar containers que são capazes de lidar com um tipo ou com outro, ou com outro, ou com outro. Se a gente voltar aqui e analisar esse nosso template, vocês conseguem dizer se a gente tem algum requisito especial em cima do tipo que está sendo passado aqui para dentro? Ninguém arrisca?
É uma parada bem específica, tá, pessoal? Como é que a gente faz para analisar isso? Então, vamos falar um pouco sobre métodos, né? A gente vê aonde o tipo está sendo usado. Certo? Então, a gente sabe que o tipo está sendo usado aqui, né? Então, o node tem que conter esse tipo, mas isso não significa nada. Ele está sendo inicializado aqui, e aqui a gente tem um ponto bastante especial. Esse tipo precisa ser possível de ser construído via std_move. Certo? Que mais? Mais nada. A gente tem um lugar aqui em que a gente retorna ele por referência. Isso também não implica em nada. Então a única restrição que a gente tem é que esse tipo ele precisa ser movível. Ele não precisa nem ser copiável. Ou seja, a gente consegue, por exemplo, ter uma linked list de unique pointers. Certo? Então se eu vier aqui criar uma AutoLS igual a linked list de std unique pointer de int, tá? Geralmente não se faz um unique pointer de int, tá? Isso aqui é só pra gente testar. Desculpa. Vou chamar de li. Eu consigo instanciar, isso é bom, certo? Inclusive eu tô usando... Deveria estar usando o construtor pela inicialização universal aqui. Deem preferência a usar as chaves aqui, tá? Vamos ver se eu consigo dar pushback. li.pushback make unique int 3. Não é pushback, desculpa, é push front. Consigo. Então vamos dar mais 2 push fronts aqui. Eita. Dá mais 2 push front e vamos tentar iterar nessa lista. Então aqui eu vou trocar para li.size, aqui para li.env. Mas eu vou colocar aqui o operador de dereferência, porque esse cara é um unique pointer, né? Então se eu quero olhar o int que está lá dentro, eu preciso dereferenciar. O código continua compilando. Vamos ver. 1, 2 e 3. Funciona. Fica aqui a minha... meu desafio para quem já fez estrutura de dados na UFSC, em especial. Pegue as estruturas que você criou e tente colocar unique pointers dentro. Eu aposto 5 centavos que não vai funcionar. Tá? Porque, tudo bem, não é o foco da disciplina. Mas, por não ser o foco da disciplina ensinar C++ em específico, né? Geralmente não se cuida com isso. Então aqui a gente já acaba não usando move. Aqui acaba entrando por cópia e já não vai funcionar. Por exemplo, se ao invés de um t-value aqui, né, se eu colocasse value aqui sem o std_move, esse código já não compilaria. Tá? Se eu colocasse tconstref aqui, continuaria não compilando, certo? Apesar de eu estar evitando uma cópia, eu estou fazendo outra cópia na hora de colocar as coisas para dentro. E se eu colocasse tconstref, eu não conseguiria usar o std_move aqui, certo? Isso é uma coisa que a gente vai acabar vendo mais pra frente. Como é que funciona esse mecanismo de move. Mas eu não consigo usar move com o constref. Tá? Também não vai funcionar. Então o correto aqui, né, o jeito mais simples de fazer isso aqui, é tomar o parâmetro por valor, porque esse valor pode ser construído por move, certo? E mover ele para dentro de novo, certo? É a forma mais simples de lidar com isso aqui. Esse código compila sem problema nenhum. Gente, da parte de templates para programação genérica, é isso. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar como criar um template. A gente tem que lembrar que a nossa template class, né, o nosso class template, nosso template de classe, não é uma classe. Classes são o que são gerados usando ele. A gente tem que lembrar
que a gente... Cada vez que a gente usa internamente o tipo, a gente pode estar criando um requisito em cima daquele tipo. Então isso a gente tem que manter no nosso modelo mental, apesar de não ser uma coisa fácil de expressar em C++, a não ser que a gente tenha concepts na mão, que a gente não tem ainda. Então fica difícil até mesmo de eu explicar. E no mais é isso. Tá? Existem outras formas de usar templates para fazer computações em tempo de compilação, que são bastante complicadas e em C++ moderno, inclusive, várias dessas coisas têm opções mais simples de serem usadas, tá? Então, eu não acho que valha muito a pena a gente ter uma aula aqui de metaprogramação pesada em C++, usando templates. A gente até pode ver uma coisa de programação em tempo de compilação mais tarde. A gente pode talvez combinar uma aula extra, uma aula final. Tá? Mas, para programação genérica, o uso de templates é isso aqui. Não precisa de muito mais do que isso, do que a gente viu hoje. Então também não é um assunto que muitas vezes assusta, porque sabe-se que templates são usados em metaprogramação complexa, que faz a nossa cabeça doer, mas o mecanismo em si é razoavelmente simples. Tá? O mecanismo usado para programação genérica simples não é uma coisa assim de outro mundo. É isso que a gente viu aqui. Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza, pessoal. Exercícios para aula de hoje, eu vou colocar eles online depois. Eu não tive tempo de colocar eles em texto. Eu já dei uma elaborada, mas eu ainda não tive tempo de escrever eles lá, então não tenho nem como mostrar aqui na aula. Eu peço desculpas por isso, mas eu vou tentar colocar o mais cedo que eu puder. E por hoje é isso. Nos vemos então na sexta-feira que vem. Até mais, pessoal. Valeu!